Crianças, vamos para mais uma videoaula com a Prof. Ângela e a Prof. Karina. Para iniciar esta aula, vocês irão acompanhar com a Prof. o último trecho da história, O Lobo e os 7 Cabritinhos. Escutem lá com a Prof. Vamos lá. Desde então, a mamãe cabra e seus cabritinhos nunca mais tiveram com o que se preocupar. Eles viveram tranquilos e felizes para sempre, pois o lobo nunca mais os incomodou. Além disso, todos aprenderam que deveriam obedecer sempre a sua mãe. Viram só como ficou o final da história O Lobo e os 7 Cabritinhos? Mas a Prof tem uma proposta de atividade diferente hoje. Lá no livro Letrar, página 27, nós temos as parlendas. Olhem só. Vamos ver quantas parlendas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Parlendas, isso mesmo. Por quê? Ao ouvirmos o final da história O Lobo e os 7 Cabritinhos, podemos imaginar que este final desta história poderia ser diferente. Talvez ele terminasse como uma parlenda. O que vocês acham? A Prof irá ler para vocês as parlendas e vocês irão imaginar qual dessas parlendas se encaixaria no final da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. Qual ficaria legal para terminar a história? Daí, depois, vocês podem estar escolhendo aí em casa com a mamãe o responsável. Vamos ver? A Prof vai ler uma a uma para vocês. Esta aqui primeiro. E com esta vitória, acabou-se a história. Legal? Agora outra parlenda. Sim, sim, Salabim, esta história chegou ao fim. Agora outra. E como diz Dom Serafim, este conto chegou ao fim. Agora esta daqui. E foram felizes e comeram perdizes, que a mim não deram porque não quiseram. Agora nossa última parlenda que consta aqui no material. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Viram só que legal essas parlendas que temos aqui? Qual delas ficaria legal para finalizar a história O Lobo e os 7 Cabritinhos? Qual se encaixaria? Então, vocês irão escolher uma delas. A Prof vai escolher essa daqui. Olha só. Sim, sim, Salabim, esta história chegou ao fim. Depois de ouvir uma linda história, esta parlenda aqui fica legal. A Prof escolheu esta. Então, a Prof vai pegar o giz de cera. Vocês aí também escolherão o giz de cera, o lápis de cor e a cor que vocês quiserem. E irão pintar a parlenda escolhida. A Prof escolheu esta daqui, a Prof vai colorir ela então. Olha só. Sim, sim, Salabim. E esta história chegou ao fim. Olha só que legal. Esta parlenda combinou com o fim da historinha. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Então, esta foi a nossa atividade de hoje. Algumas parlendas e para imaginarmos como ficaria legal ao aderirmos uma parlenda ao final da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. Certo? Um beijo. Fiquem agora com a aula da Prof. Karina. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nós vamos continuar a aula da professora Ângela, a aula 26 do numerar. Lembra que a professora Ângela estava ensinando sobre o quadrado, o triângulo, o retângulo e sobre as diversas formas de montar? Então, agora nós vamos inventar uma composição de sequência e vamos fazer aqui nesse quadrado branco, certo? Muito bem. Primeiramente, a Prof. Karina, vocês vão destacar lá no material de apoio de vocês
as sequências. Então, a prof. Karina já tirou aqui, ó, as construções da sequência. Vocês vão tirar e daí nós vamos estar fazendo a colagem. A prof. Karina tirou algumas peças nas composições para nós tirar a sequência. Vamos pegar a cola. A prof. Karina vai montar a sequência da prof, mas vocês vão estar montando aí a sequência de vocês, da cor que vocês quiserem ou do modelinho que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu peguei uma forma. Opa, essa cola da prof não tá funcionando. Aí. Aqui eu peguei uma forma. Então, essa forma eu vou fazer assim, ó. Vamos lá ver como que ela vai ficar. Eu vou montar a sequência. Vamos observar aqui na apostila, ó. Aqui na apostila. Depois vou pegar o triângulo. Vamos colar. Vou seguir ele pra cá. Podem ver que a prof. Karina tá montando uma sequência de peças. Vou pegar um retângulo. Decolar. Metade de um círculo. Vamos observar aqui a apostila. Observa a apostila. Olha como que tá ficando a sequência da prof. Vou pegar um quadrado pequeno. Vou colar do lado. E aqui outro quadrado. E vou colar do lado. Olha que lindo que ficou a minha sequência. Podem ver que eu usei cores variadas e modelos variados, assim como na folha anterior, certo? Olha aqui ó, como que ficou da prof. Lembrando que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, do modelinho de vocês. Aqui a prof tem o triângulo, tem o retângulo, tem o quadrado, certo? Muito bem. Feito isso, nós vamos para a atividade aqui embaixo. Indique. Analisar a forma das peças, utilizar na composição e contornar as indicadas. Então, aqui, ó, a peça do jogo que tem a forma de um quadrado. Então, nós vamos observar. É um quadrado? Não, triângulo. E essa? Um retângulo. É parecido com quadrado, mas não é um quadrado, é um retângulo. Metade de um círculo. Olha, esse aqui é um quadrado. Então, vocês vão pegar, ó, a prof pegou a canetinha. Mas vocês podem estar pegando um lápis de couro, giz de cera. E a prof. Karina circulou a peça do jogo que tem a forma de um quadrado, certo? Lá na segunda perguntinha, nós temos que circular a peça que tem uma forma de um triângulo. Essa peça tem forma do quê? Essa peça em azul? Isso mesmo, pessoal, de um triângulo. Mas antes de nós circular, vamos rever as outras peças? Essa aqui, que peça é? É um quadrado ou é um retângulo? É um retângulo. Pode ver que ela é parecida com quadrado, mas não é um quadrado. É um retângulo porque ela é mais larguinha dos lados. Metade de um círculo e um quadrado. Então, aqui, ó, a peça do jogo que tem a forma de um triângulo. Então, nós vamos circular o triângulo, certo? Depois que vocês fizerem essa atividade, a prof. Karina vai deixar um jogo para vocês de sugestão de atividade aí na casa de vocês, para vocês gravarem melhor as formas geométricas e vocês brincarem com a mamãe, com o papai, com o mano, com a vovó, certo? Prof. Karina tem palitos de picolé. Então, vocês podem estar brincando com palito de churrasco ou até mesmo com lápis dá para brincar. A primeira ideia é nós formar um triângulo. Vamos ver se a prof consegue formar? Vocês vão ter que formar um triângulo.
Olha, é um triângulo, a prof conseguiu formar um triângulo? Sim, muito bem. Vamos tentar formar um quadrado? Vamos lá. Vou tentar formar um quadrado. Será que eu vou conseguir? Olha, gente, que legal! Formei um quadrado. Então, aqui eu tenho a forma geométrica de triângulo e aqui eu tenho quadrado. E qual que tá faltando? O círculo, que é uma bolinha, lembra? E o retângulo. Vamos fazer o retângulo. Olha como a prof vai fazer o retângulo. Aqui. Qual que é a diferença do retângulo pro quadrado? Observem aqui. Triângulo, quadrado e retângulo. O retângulo, ele é mais larguinho dos lados. E não podemos esquecer do círculo. Olha o círculo aqui, ó. A prof tem uma fita, certo? Essa é uma fita. E ela é, ó, um círculo. Então, nós temos formas geométricas. Triângulo, quadrado, retângulo e o círculo. Vamos treinar na casa com a mamãe e com o papai? Pede para a mamãe e para o papai postar lá no aplicativo, que a prof Karine e a prof Ângela vai estar olhando a atividade de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade proposta. Um enorme beijo e até a próxima aula. Queridas crianças, vamos para mais uma aula. A atividade proposta se encontra agora no livro de experiências, página 25. Observe. Temos para esta aula agora um jogo que se chama Na Trilha dos Personagens. Então, iremos lá no material de apoio destacar as peças. Observe. Esta aqui são duas peças do tabuleiro. Temos aqui as cartinhas com os pontos, as cartas do jogo. Temos aqui personagens, olhem só. Da história O Soldadinho de Chumbo e da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vocês devem escolher os personagens, olha só. E dobrar embaixo assim e colar para que ele fique nessa posição. Para que ele possa ficar assim em pezinho, olhem só, para podermos brincar com o jogo. A prof escolheu aqui a personagem bailarina, da historinha Soldadinho de Chumbo, e o cabritinho, do Lobo e Sete Cabritinhos. A prof escolheu dois. E depois, vocês irão pedir para a mamãe responsável destacar essas peças aqui, ó. Esse daqui é o bolso do jogo. E aqui é o bolso que vocês irão guardar as pecinhas do jogo. Esses bolsos deverão ser dobrados com cola ou com fita e serem colados no portfólio para guardar o jogo depois. Então, vamos lá ver como que fazemos este jogo? A prof vai ditar as regras para vocês. Vamos lá? Escutem as regras. Formar grupo de 4 crianças. Posicionar os peões no início. Definir a ordem de participação de cada integrante. O primeiro participante lança todas as fichas para o alto. Aquelas que caírem com as faces numeradas voltadas para cima indicam a quantidade de casas a serem percorridas sobre o tabuleiro. Por exemplo, se as fichas evidenciarem os números 1 e 3, os participantes devem percorrer 4 casas no tabuleiro, somando 3 pontos mais 1. Os participantes se revezam nas jogadas. Vence a partida o participante que primeiro chegar ao fim. O jogo termina quando todos os participantes tiverem atingido o fim. Viram só? Assim é as regras do jogo Na Trilha dos Personagens.
Vocês viram que os personagens são os personagens das histórias que a gente já aprendeu no decorrer das aulas. Após vocês realizarem o jogo, como a prof leu, uma das regras do jogo é com 4 participantes. Porém, aí na sua casa, se você tiver 4 participantes, você e sua família, você brinca com 4. Se não tiver 4 participantes, pode-se fazer com menos. No mínimo 2, para que possa percorrer as casas e concluir o jogo, certo? Após brincar com o jogo na trilha dos personagens, iremos para o nosso material. Olhem só. Aqui nós temos semelhante o desenho das fichinhas com os pontos. Olha só, das cartinhas com os pontos. Um ponto. Vamos lá. 2 pontos. 3 pontos. O que iremos fazer aqui nessa atividade após a brincadeira do jogo? Iremos somar, por exemplo, aqui, ó. 1 ponto da ficha mais 3 pontos. Quanto que dá 1 ponto mais 3 pontos? Seria 4. Então, vamos lá. Eu tenho que observar aqui nas partes de baixo, qual delas tem o número 4. Aqui é o número 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então, a gente irá pegar um giz de cera e irá pintar a casinha do número 4, que somando as fichas daria 4 pontos. Agora, abaixo, 1 ponto mais 2 pontos. Quantos pontos que dá? 3 pontos. Casinha 1, casinha 2, casinha 3. Pintamos a casinha de número 3. Agora, quantos pontos temos aqui embaixo? Aqui, 1 ponto nessa fichinha, aqui 2 e aqui 3. Somando, quantos pontos dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos para este jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui se encontra a casinha de número 6, que é a soma dos pontos. Muito bem. Então, assim, vocês irão concluir esta atividade, brincando com o jogo na trilha dos personagens e após somarem os pontos aqui das fichinhas, iguais às do jogo, e pintarem correspondente ao resultado, certo? Além de brincarem com este jogo, estarão exercitando o seu raciocínio lógico-matemático. Muito bem. Um beijo para todos. Oi, crianças. A prof está aqui para lembrar vocês que amanhã é feriado. É o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, certo? O que queremos realizar? A prof vai propor para vocês uma tarefa aí nas suas casas. Vocês deverão pegar uma folha, olha só, e pedir para a mamãe responsável escrever assim, ó, minha futura profissão. Como a prof já falou que é o Dia do Trabalhador, cada trabalhador tem a sua profissão para exercer. Vocês irão aí pensar, o que eu quero ser no futuro? Você, criança, já pensou o que gostaria de ser no futuro? Já tem isso na sua cabecinha? Então, se você já tem, você pode conversar com a mamãe responsável e desenhar na folha que a prof pediu. Em seguida, tirar fotos, mandar no aplicativo da escola para as professoras verem a atividade de vocês. O que é uma profissão? Por exemplo, a prof. Ângela e a prof. Karina. A nossa profissão é professora. Nós exercemos a função de professora. Qual é a profissão da mamãe? Qual é a profissão do papai? Existem inúmeras profissões, certo? Então, você irá pensar qual é a minha futura profissão e fazer um lindo desenho para comemorar esta data e colocar para a gente lá no aplicativo. Beijos, um ótimo final de semana e feriado. Um abraço da prof. Ângela e da prof. Karina. Até mais!